Boa noite a todos. É com imenso prazer que a Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba e sua diretoria agradece a participação de todos aqui neste 8º Gastro Paraíba 2020 online. Um evento integralmente remoto que veio para inovar, né, nesse período de pandemia com o nosso evento regional que nós fazemos anualmente. Com imenso prazer também nós agradecemos o apoio do laboratório APSEM, como também um apoio institucional da Federação Brasileira de Gastro, que tem, nesses últimos meses, nos dado toda a atenção para que esse evento aqui acontecesse. Eu gostaria, neste momento, de convidar todos a escutar o recado do nosso presidente, atual presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Cleomas Artega. É um prazer estar uma vez mais aqui conversando com vocês. Essa pandemia tem obrigado que aqueles grandes eventos nacionais relacionados com a Federação Brasileira de Gastroenterologia têm que ser virtuais. Por essa razão, a 8ª Gastro Paraíba, a se realizar de 26 a 28 de agosto, também será virtual. Mas existe alguma compensação para essa reclusão. É que todos nós, do Brasil todo, poderemos participar dessa 8ª Gastro Paraíba virtual. Portanto, não deixem de assistir. O programa foi cuidadosamente elaborado pelo Basílio e a sua competente diretoria. Não percam, participem, é gratuito. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer e convidar também a todos a participar do SBAD 2020 virtual, que acontecerá no mês de novembro, entre 21 e 25 deste ano. Aproveito a ocasião também para informar que o nosso evento tem um cunho solidário. Vou apresentar a vocês um vídeo. Padre Sérgio, que coordena a Fazenda do Sol aqui em Campina Grande, Paraíba, pessoas que estão envolvidas na dependência química. O nosso evento de gastroenterologia também é um evento que trata de doenças digestivas, entre elas o alcoolismo também. Então, estamos aqui para convidá-los a assistir este próximo vídeo do Padre Sérgio. A Fazenda do Sol é esse espaço onde nós acolhemos jovens e adultos na busca da superação da dependência química. São jovens que viviam no mundo da dependência de álcool e outras drogas, né? Todas aquelas substâncias psicoativas, mas que aqui propomos uma nova condição de vida a partir de 3 remédios que assim nós denominamos, que são os 3 grandes pilares aqui da Fazenda, que é a dimensão da espiritualidade, do trabalho e da convivência. Lembrando que a dimensão da espiritualidade, todos nós precisamos buscar a partir de uma força transcendental, a qual eu chamo Deus, porque nós precisamos da presença de Deus para que possamos caminhar com alegria, possamos caminhar com forças e reconhecer o sentido da nossa existência. O trabalho, essa dimensão onde nós vamos comer, como o próprio São Paulo diz nas cartas, comer fruto do nosso próprio suor. E, ao mesmo tempo, a dimensão da convivência, onde nós somos chamados também a propor para esses jovens para que reconquiste a convivência da sua família e também na sociedade. Esta casa já existe há 19 anos, por isso, todos os anos, nós acolhemos aqui entre 90 a 100 jovens. Portanto, muitas vidas já foram salvas. Nós pedimos a sua colaboração sempre para nos ajudar neste projeto, que ele vive a partir de doações da comunidade. E com a graça de Deus, vamos resgatando tantas e tantas vidas. Obrigado a você que sempre tem nos ajudado e continue sensível a esse apelo no resgate de tantas e tantas vidas. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado ao Padre Sérgio por estar também presente no nosso evento, né? E vocês estão vendo na tela aí, nós temos um QR Code, né? E quem desejar, de livre e espontânea vontade, fazer sua doação,
né, será uma atividade de cunho solidário que o evento está promovendo também, né? Então, somos sensibilizados com essa Fazenda do Sol e consegue resgatar vidas, né, em sua trajetória. Então, neste momento agora, eu gostaria de considerar o evento Gasto Paraíba, o oitavo Gasto Paraíba aberto. Vou passar a palavra ao doutor Pedro Ferreira, nosso vice-presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba, para coordenar a sessão de palestras que transcorrerá durante a noite. Fiquem bem à vontade e participem com suas perguntas. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer ao presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba, o doutor Basílio, pelo convite para presidir essa sessão científica de abertura, ao tempo em que eu parabenizo pela organização do oitavo Gastro Paraíba. Aproveito também para cumprimentar o nosso presidente da FBG, o professor Chilioma Zaterca, a quem nos tem oferecido muito apoio na dessas paraibanas. Nós vamos ter apresentações e que nós iremos começar agora com a doutora que apresentará o tema a doutora ADG, do Hospital Geral de Fortaleza, é professora da Unicristos e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Teremos como moderadora desta sessão a doutora Tassiana Costa, que é médica pela UFPB, é gastroenterologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, é professora do internato em Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Portanto, passo a palavra à doutora Gardênia. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a abordagem da dor torácica associada à doença do refluxo. E esse vai ser o sumário, mais ou menos, do que a gente vai abordar na aula. E para ilustrar o assunto, eu trago para vocês um caso de vida real de um paciente que eu acompanho no consultório. É uma paciente de 45 anos, médica, casada, sem filhos, que há 5 meses iniciou um quadro de dor retroesternal em aperto intermitente. Ela falava que a dor acontecia de forma mais frequente no período noturno, após deitar, e ela associava muito essa dor à alimentação mais gordurosa nesse período do dia. E quando a dor durava mais tempo, ela chegava a usar analgésicos comuns e ela tinha certa melhora. Associado a esse quadro de dor torácica, ela diz que antes mesmo desses 5 meses, ela já tinha pirose, que acontecia de forma ocasional também associada à alimentação mais pesada, e que já havia procurado um serviço de pronto atendimento devido a um episódio de dor mais intenso. Ela achou que podia estar infartando, procurou um serviço de pronto atendimento. Nessa época, chegou a fazer um screening para a doença coronariana, com eletro, raio-x de tórax, seriou enzimas cardíacas, que foram normais. E o colega que a avaliou nessa ocasião achou que a dor torácica dela poderia estar associada à doença do refluxo e orientou que ela procurasse um gastroenterologista para avaliação e ela me procurou no consultório. De antecedentes pessoais, ela não usava nenhuma medicação de forma contínua, não tinha história de tabagismo, era etilista social esporadicamente, mas era sedentária. Tinha um histórico de asma na infância e histórico atual de rinite alérgica, mas negava antecedentes familiares significativos. O exame físico dela não tinha nenhuma alteração que chamasse a atenção, exceto por sobrepeso. Ela tinha um IMC de 29. E é com esse caso que a gente vai discutir um pouco a abordagem do paciente com dor torácica não cardíaca, provavelmente associada à doença do refluxo. Lembrando um pouco sobre a patogênese da doença do refluxo, é uma patologia em que os sinais e sintomas resultam dos danos causados pelo conteúdo gástrico, que é refluído de forma anormal para o esôfago. E a fisiopatologia, a patogênese da doença do refluxo, ela é complexa e multifatorial.
que pode ir desde disfunção das barreiras anti-refluxo, como relaxamentos transitórios inapropriados do esfíncter, hipotonia esfincteriana, alterações anatômicas como hérnia de hiato, pode estar associada também a fatores gástricos, associados como ao retardo do esvaziamento, num contexto de gasparesia, alterações de secreção ácida, que são mais raras, mas também podem estar associadas, aumento da pressão intraabdominal, principalmente associada ao tabagismo, e até mesmo por depuração ácida defeituosa, normalmente associada a alterações de contratilidade do corpo do esôfago e até mesmo por hipossalivação. Um ou mais desses fatores podem estar presentes, e esse contexto de um ou mais fatores, muitas vezes está associado com o fenótipo de apresentação da doença do refluxo. É importante lembrar que, em relação às manifestações clínicas, a doença do refluxo ela pode ter suas manifestações típicas, que são as mais comuns e as que mais facilmente a gente associa à doença do refluxo, que é a sensação de queimação retroesternal, a pirose ou a regurgitação alimentar, e pode também se manifestar de forma atípica, que na maioria das vezes vem em associação à manifestação típica, mas pode ocasionalmente vir de forma isolada. As manifestações atípicas, elas podem ser esofágicas, como, por exemplo, a dor torácica não cardíaca, a sensação de disfagia, muitas vezes sem distúrbio motor associado, e a percepção de globos esofágico ou faríngeo. As manifestações atípicas, elas também podem ser extraesofágicas, todas essas que eu enumero na tabela. É importante salientar que, no contexto de manifestações extraesofágicas, na maioria das vezes, a doença do refluxo é mais um cofator do que causa única, e por isso que muitas vezes, se você tratar só a doença do refluxo nesse contexto, o paciente muitas vezes não tem melhora clínica completa. O diagnóstico clínico da doença do refluxo vai se basear na presença desses sintomas de forma frequente, o que levaria a impacto na qualidade de vida. Falando especificamente da dor torácica não cardíaca, na verdade, dor torácica é uma queixa comum na prática clínica, pode ter uma prevalência em torno de 14% a 33%, e sempre que a gente estiver diante de um paciente com dor torácica, principalmente com dor retroesternal, a primeira coisa que a gente precisa excluir é doença cardíaca, principalmente doença coronariana. Uma vez que a gente exclui doença coronariana, as causas esofágicas são as mais frequentes, principalmente a doença do refluxo gastroesofágico, a esofagite eosinofílica, os distúrbios motores do esôfago, dentre eles a calásia e os distúrbios espásticos, e até mesmo a dor torácica funcional, onde a gente não consegue determinar um fator orgânico que leve aos sintomas, e muitas vezes, nesse contexto, o paciente tem outras doenças psiquiátricas associadas. Mas dentre essas causas esofágicas de dor torácica, a mais comum realmente é a doença do refluxo, ela tem uma prevalência em torno de 30% a 60%, e sempre deve ser considerada a causa mais provável, principalmente num contexto em que o paciente tem sintoma típico associado, principalmente pirose. Lembrar que a dor torácica associada à doença do refluxo, ela tem característica clínica indistinguível da dor anginosa. Então, muitas vezes é uma dor em aperto, o paciente pode ter sudorese, pode ter náusea associada, mas normalmente é uma dor que não é desencadeada por esforço físico, mas a característica da dor muitas vezes é difícil de diferenciar. E a melhor forma de estabelecer a doença do refluxo como fator causal da dor torácica seria registrar o início do sintoma acontecendo concomitante a um episódio de refluxo gastroesofágico ácido. E isso a gente consegue através da monitorização do pH intraesofágico, através de pH-metria ou impedância pH-metria. Então, essa forma seria a forma mais específica, realmente, de definir a associação da dor torácica com a doença do refluxo. É importante salientar ainda que há evidências de que a hipersensibilidade visceral, ela é um importante cofator na gênese da doença do refluxo. E esse fator é importante para, diante de um paciente com sintoma, com dor torácica, em que você confirma o refluxo, trata, mas ele persiste com sintoma, esse paciente ele pode ter um ganho de associação de neuromodulação. Em relação ao diagnóstico, uma vez que a gente suspeita que a dor torácica está associada à doença do refluxo, a gente vai seguir o fluxograma do diagnóstico da doença do refluxo em geral,
que atualmente a gente segue os parâmetros propostos pelo Consenso de Lyon. A forma mais pragmática e custo-efetiva de diagnosticar a doença do refluxo é através do teste terapêutico, mas que só tem uma acurácia diagnóstica significativa num contexto de sintoma típico. E aí, por mais que a especificidade não seja adequada, ainda há justificativa custo-efetiva para tentar inicialmente esse método diagnóstico. Lembrar que pode superestimar o diagnóstico de refluxo, uma vez que a esofagite eosinofílica, por exemplo, melhora com um teste terapêutico inibidor de bomba de prótons, mas num contexto de sintoma típico, paciente jovem, sem sinais de alarme, pode ser a primeira abordagem. No entanto, se a gente está diante de um paciente com sintoma típico que não respondeu ao teste terapêutico, ou um paciente exclusivamente com sintoma atípico, ou com mais de 45 anos, ou com algum sinal de alarme, o próximo passo na abordagem diagnóstica seria a realização da endoscopia. E os critérios endoscópicos que realmente fechariam o diagnóstico de doença do refluxo seria esofagite significativa, grau C ou D, pelo Lyon, mas a gente sabe que esofagite grau B, principalmente quando avaliada por endoscopista experiente, dificilmente teria outra doença associada que não seja doença do refluxo, então normalmente a gente considera, e achados como esôfago de Barrett e estenose hepática. Mas se, diante do teste terapêutico e da endoscopia, eu não consiga definir que aquela dor torácica realmente está associada à doença do refluxo, o passo final seria realmente a monitorização do pH intraesofágico, que a gente faria com pH-metria ou impedância pH-metria, né, sem IBP, claro, e consideraríamos o diagnóstico de doença do refluxo, uma vez que o paciente tenha um tempo de exposição ácida acima de 6%, entre 4% e 6%, com a associação de alguma outra evidência adjunta, que normalmente é dado pela impedanciometria, com a impedância basal e o clearance esofágico, e principalmente a associação de sintoma positivo. Ou seja, a gente definir que os episódios de dor torácica têm relação com os episódios de refluxo gastroesofágico ácido. E para determinar essa associação, a probabilidade de associação de sintoma tem que ser acima de 95% e o índice de sintoma acima de 50%. É importante lembrar que, em relação à apresentação endoscópica da doença do refluxo, apesar das mais típicas serem a esofagite erosiva e o esôfago de Barrett, essas formas de apresentação endoscópica são as menos comuns. Então, a maioria dos pacientes com doença do refluxo, na verdade, não vão ter achados endoscópicos significativos. E isso também é verdade no contexto do paciente com dor torácica não cardíaca associada à DRGE. A maioria deles, a endoscopia não vai ser diagnóstica. Um ponto também a ser reforçado é que a gente sabe que as evidências apontam que a gravidade da esofagite ela está intimamente relacionada ao tempo de exposição ácida. Quanto maior o tempo, pior a gravidade da esofagite, que muitas vezes está relacionada a fatores motores ou anatômicos da junção esôfago-gástrica. No entanto, a intensidade dos sintomas não necessariamente está relacionada ao maior tempo de exposição ácida ou à gravidade da esofagite. Isso vale tanto para a pirose quanto para a dor torácica não cardíaca. E o que tem se visto é que a intensidade dos sintomas tem muito mais relação com a sensibilidade visceral e com a hipervigilância. Eu trago para vocês esse quadro desse artigo do Katska, que foi publicado esse ano, em que ele coloca os fenótipos de apresentação clínico-endoscópicas da doença do refluxo, com o impacto de vários dos fatores etiopatogênicos, né, associados à doença do refluxo. E no contexto da dor torácica não cardíaca, quando a gente está diante de um paciente com regurgitação e pirose, ou DRGE objetiva, detectada por endoscopia ou por impedância pH-metria, o impacto do refluxo ácido, da hipersensibilidade visceral e das alterações anatômicas e funcionais do esôfago é significativo. No entanto, quando a gente está diante de um paciente sem sintoma típico e sem DRGE objetiva, o impacto é muito maior de fatores não esofágicos. Dessa forma, é importante a gente definir se realmente o paciente tem DRGE objetiva para tratar como DRGE, e se ele não tem, é importante investigar outros fatores, principalmente extraesofágicos.
Voltando para o nosso caso clínico, né, uma mulher de 45 anos, com dor torácica e pirose associado, diante desse quadro, desse perfil de paciente, a gente acabou optando não por fazer o teste terapêutico, fazer endoscopia, já que era uma mulher de 45 anos, né, muito pela idade, ela fez a endoscopia mostrou um esofagite grau A de Los Angeles, que não tem critérios para fechar o diagnóstico de DRGE, mas no contexto em que a paciente tinha sintoma típico associado, que é a pirose, a gente acabou optando por fazer o teste terapêutico. Falando um pouco agora sobre o tratamento em si da doença do refluxo, e da dor torácica associada à doença do refluxo, ela vai seguir mais ou menos o mesmo protocolo que a gente usa de tratamento para a doença do refluxo com outras manifestações clínicas. Tudo vai começar com tratamento clínico, né, através das medidas dietéticas, comportamentais, e o tratamento medicamentoso, em que o pilar principal, que é a droga de primeira escolha, são os inibidores de bomba de prótons, que são as drogas que realmente mostraram ter uma eficácia significativa de cicatrizar a mucosa e controlar o sintoma diante das outras medicações que a gente tinha disponível. Outras medicações podem ser associadas, mais como coadjuvantes, dependendo do contexto, aquele paciente que mantém sintoma, apesar do IBP, e tem evidências de escape ácido ou de episódios de refluxo não ácido, você pode lançar mão de antagonista H2, alginato e até mesmo baclofeno. E o tratamento cirúrgico, que a cirurgia de primeira linha seria a fundoplicatura laparoscópica, que é pelo menos tão eficaz quanto o tratamento com inibidor de bomba de prótons, e bem indicada e realizada por cirurgião experiente. Normalmente, no contexto da dor torácica não cardíaca, a gente pode pensar na cirurgia naquele paciente que responde bem a IBP, mas que ficou dependente, principalmente se for jovem, e naquele que mantém os episódios de dor torácica associados a episódios de refluxo não ácido, por exemplo, detectado pela impedância pH-metria. Então, seria uma opção. Outros tratamentos cirúrgicos e endoscópicos também têm sido estudados, mas nenhum deles realmente mostrou eficácia tão boa quanto a fundoplicatura laparoscópica. Um procedimento que tem impacto, na verdade, seria a cirurgia bariátrica, principalmente em pacientes com IMC muito alto, que é o tratamento clínico, inclusive a fundoplicatura não teria uma resposta terapêutica tão boa, mas aí teria que ser a gastrectomia parcial, né, com bypass Y de Roux, nunca sleeve. Os três pilares principais, na verdade, para o tratamento da dor torácica associada à DRGE são as medidas dietético-comportamentais, os IBPs e a fundoplicatura laparoscópica em situações especiais, né? Avaliando um pouco o impacto do tratamento da doença do refluxo com inibidor de bomba de prótons, o que a gente consegue ver nesse gráfico é que quanto mais típico e quanto mais ácido dependente for o sintoma, melhor é a resposta em relação ao uso de inibidor de bomba de prótons. E quando a gente vê o contexto de dor torácica, quando o paciente tem refluxo objetivo, ou seja, quando eu tenho esofagite erosiva, ou quando eu tenho pH-metria patológica, ou tenho uma resposta ao teste terapêutico, o ganho é muito bom, né? Acima de 70% com NNT de 1,6. Mas quando eu não tenho refluxo objetivo na minha avaliação clínica, o ganho terapêutico praticamente se iguala ao efeito placebo. Dessa forma, mostrando a importância de realmente objetivar a doença do refluxo como causa da dor torácica. Lembrar que a hipersensibilidade visceral é um cofator importante nesse sintoma associado à DRGE, e nos pacientes refratários, principalmente com resposta parcial, você pode considerar a neuromodulação. Várias drogas têm sido propostas com esse objetivo, e a escolha de cada uma delas vai depender do perfil do paciente, certo? A escolha da droga vai ser tanto em relação ao efeito benéfico em outras comorbidades psiquiátricas, quanto possíveis eventos adversos. Por exemplo, um paciente constipado, normalmente eu não vou prescrever o triciclo. Então, a escolha vai ser individualizada. As terapias cognitivo-comportamentais, elas também são importantes, principalmente no perfil do paciente mais estressado, mais hipervigilante. Então, muitas vezes isso pode trazer um impacto positivo no controle dos sintomas. Voltando para o nosso caso clínico, a nossa paciente, após 4 semanas, ela voltou para a reavaliação e realmente ela referia melhora significativa dos sintomas, ela estava sem pirose, com IBP em dose plena, ainda tinha dor torácica leve, mas que ela dizia que era esporádica e bem associada à alimentação mais pesada.
ela não seguiu muito bem as medidas comportamentais, ela ainda estava mantendo o mesmo peso e sedentária, e a nossa proposta terapêutica final para ela foi reforçar as medidas comportamentais, manter o inibidor de bomba de prótons nessa dose plena por pelo menos 12 semanas, e em seguida a gente propôs o desmame progressivo até deixar a menor dose, que ela fique assintomática, idealmente até sob demanda. Então, para concluir, eu trago para vocês 2 fluxogramas, um fluxograma criado por mim, que eu estou propondo para vocês. O primeiro fluxograma é o fluxograma de diagnóstico. Então, diante de um paciente com dor torácica, a gente pode ter 2 cenários. Um cenário de um paciente jovem, com sintoma típico, sem sinais de alarme, e um cenário de um paciente acima de 45 anos, ou sem sintomas típicos, ou com sinais de alarme. No primeiro cenário, eu posso fazer o teste terapêutico com IBP. No segundo, o ideal é que eu inicie a abordagem diagnóstica com endoscopia. Se o paciente do primeiro cenário teve resposta ao teste terapêutico, eu vou tratar como doença do refluxo. Se ele não teve resposta, eu prossigo a abordagem diagnóstica com a endoscopia. Se a endoscopia realmente revela achados confirmatórios do diagnóstico de refluxo, eu também trato como doença do refluxo. Se não confirma, o ideal é que eu prossiga para pH-metria ou impedância-pH-metria. Se a pH-metria ou impedância pH-metria mostrou um tempo de exposição ácida alto, acima de 6%, ou associação de sintomas positivo, eu posso tratar como doença do refluxo. Se não, provavelmente o paciente não tem doença do refluxo, e aí eu vou investigar outras causas para a dor torácica dele. Agora, uma vez que eu defini que o paciente tem doença do refluxo e que a dor torácica está associada a ela, o meu primeiro passo no tratamento é IBP em dose plena, que aí eu posso fazer por 8 a 12 semanas e reavaliar. Se o paciente teve boa resposta, eu vou tentar o desmame progressivo. Agora, se for um paciente jovem que ficou dependente de dose alta de IBP, eu posso até considerar fundoplicatura. Agora, se o paciente não teve resposta, ou resposta parcial, e eu sei que é um paciente que tem doença do refluxo porque eu já defini anteriormente, para definir se essa manutenção dos sintomas realmente estão associados à doença do refluxo que não está adequadamente tratada, o ideal é fazer uma impedância e pH-metria em vigência de IBP. Se nesse exame eu vejo que o paciente persiste com escape ácido, provavelmente é um metabolizador rápido, eu posso considerar dobrar a dose do IBP, associar um antagonista H2 ou alginato, ou se os sintomas dele mantidos, na verdade, são por episódios de refluxo não ácido, se eu vejo a associação de sintoma positivo, o que eu posso fazer? Reforçar medidas comportamentais, considerar o baclofeno e até mesmo considerar a fundoplicatura. Agora, se com a impedância pH-metria em vigência de BP, eu vejo que o refluxo está bem tratado, o tempo de exposição ácida está baixa e os episódios de dor torácica que ele ainda persiste não estão associados a episódios de refluxo, sejam ácido ou não ácido, então o paciente está bem tratado do refluxo e provavelmente o sintoma persistente deve ser pela hipersensibilidade visceral. Daí eu devo considerar associar em neuromodulação ou mesmo terapia cognitivo-comportamental. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e de dizer que vou me manter aqui conversando com a Tassiana para trocar alguma ideia com alguém que tem interesse ou alguma dúvida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, né, por esse convite, por estar aqui, dividindo esse espaço com Gardênia, que é minha amiga do coração. E gostaria de parabenizar, no primeiro momento, toda a comissão organizadora pelo sucesso desse evento. A gente, antes de começar, já estava com mais de 600 inscritos, então, na pessoa do presidente Basílio, que capitaneou todo esse projeto, e que mesmo nesse momento de pandemia não desistiu, e a gente se adaptou, e aqui estamos na primeira versão online do GAS Paraíba. E parabenizo demais a doutora Gardênia, né, pela brilhante apresentação, por tanta didática, por chegar com um tema que é um tema bastante comum em todos os consultórios, porém numa abordagem, né, da dor torácica, que não é a apresentação mais típica
na maioria dos casos, mas que esses pacientes chegam para a gente e ela discorreu de forma brilhante sobre como conduzir esses pacientes. Tá? Eu já coloco para o público que está nos vendo que podem encaminhar perguntas, eu vou estar recebendo essas perguntas e repassando para a doutora Gardênia. Tá? E já temos, Gardênia, uma pergunta aqui do colega Raul, que ele gostaria de saber o seguinte. Ele pergunta para a gente qual a prevalência do refluxo não ácido no contexto da dor torácica de origem não cardíaca. E eu acho que até complementaria um pouquinho aqui a pergunta do Raul. Né? Esse paciente a gente só vai conseguir identificar se a gente percorrer toda aquela tua trajetória de investigação, né, chegando ali na impedância pH-metria. Então, qual que seria essa prevalência? Se tu tem visto na prática esses pacientes, porque até naquele gráfico que você mostrou do trabalho do Katz, ele coloca como uma associação pequena, né, de dor torácica relacionada a refluxo não ácido, parecendo que o papel do ácido, da distensão do esôfago durante esses episódios possam ter um papel mais significativo do que um refluxato de conteúdo não ácido. Mas o que você coloca, Gardênia? Bem, eu não sei dizer em números, mas pelo que a gente tem visto dos trabalhos é que essa associação é pequena, né? Na maioria das vezes, a dor torácica está muito mais associada a escape ácido, né? Naquele contexto do paciente que não responde completamente ao inibidor de bomba de prótons. Eu realmente não sei dizer a prevalência, mas provavelmente é pequena, né? A distensão esofágica pelo conteúdo não ácido, ou realmente o contato desse conteúdo bilioso, se ele teria realmente impacto na dor torácica, parece realmente ser pequeno. Então, as evidências apontam que, na maioria das vezes, a persistência é ou por escape ácido ou realmente por hipersensibilidade visceral. Eu não saberia dizer essa prevalência, mas provavelmente é pequena. Na prática clínica, a gente acaba vendo muito pouco, eu não sei como é a experiência da Tassi aí em João Pessoa, mas aqui em Fortaleza, como a gente só tem impedância pH-metria num contexto privado e particular, né, os planos de saúde não cobrem, pouquíssimos são os pacientes que acabam pagando para fazer impedância pH-metria nesse contexto. A gente vê muito mais naqueles pacientes com sintomas extraesofágicos. Para a dor torácica, realmente eu ainda não vi nenhum caso na prática. Perfeito, Gardênia. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei pensando, né? Nesse paciente que chega para a gente para investigar essa dor torácica como sendo de origem esofágica, a gente entende que ele já passou por um cardiologista e que conseguiu excluir doença coronariana, né, como a etiologia. Em algum momento dessa trajetória, tu considerarias nesse fluxograma a gente fazer algum tipo de exame de imagem desse tórax para a gente pensar em outras doenças de mediastino ou outras situações que pudessem provocar? Ou eu tive recentemente um caso que a gente deixou passar, então é por isso que eu fiquei pensando, quando a gente vai para os fluxogramas, a gente acaba não tendo nenhuma recomendação de investigar doenças de mediastino. Tu terias alguma experiência nisso daí? É uma coisa que você faz de prática? Na verdade, assim, eu sempre, se o paciente não vem com pelo menos um raio-x de tórax, eu faço sempre raio-x de tórax nesse contexto, né? Na maioria das vezes o paciente já vem, né? Ele já vem com raio-x de tórax, eletro, muitas vezes com teste ergométrico, mesmo sem grandes fatores de risco, normalmente ele já vem. Na prática, eu não peço, a não ser que realmente eu detecte que a dor não está associada ao refluxo, o paciente faz a pH-metria, eu não vejo relação, é uma dor que tem característica clínica mais diferente, ela não tem muita relação com a alimentação, às vezes é uma dor contínua, persistente, dor pleurítica, né? Normalmente eu já faço pelo menos uma TICA, né? Principalmente se for o paciente tiver algum contexto de dispneia, de dor ventilatória dependente, mas uma vez que eu realmente não associo a doença do refluxo, eu sempre faço pH-metria nesse contexto, a não ser quando tem sintoma típico que eu faço teste terapêutico primeiro, mas quando ele chega só com dor torácica, eu faço endoscopia, faço manometria e pH-metria. Não encontrei doença do refluxo, vou investigar outras causas, que acaba caindo sobre nós também, porque normalmente eu não encaminho para o pneumologista, o cardiologista ou o cirurgião torácico, normalmente eu mesma investigo.
E aí, assim, nesse contexto, eu pediria. Perfeito, perfeito. Então, chegamos mais perguntas aqui. Tem uma pergunta do colega João Batista Cândido, que lhe parabeniza pela brilhante apresentação, e que pergunta aqui quando considerar a dor torácica por espasmo esofagiano não relacionado à doença do refluxo. Aí, primeiro, a gente teria que documentar que o paciente tem espasmo, né, pela manometria, que muitas vezes é difícil, porque a manometria é feita num contexto, na maioria das vezes, que o paciente está sem dor, então não dá para descartar que nesse momento que ele tem dor, se realmente ele tem ou não espasmo, mas seria avaliar realmente se ele tem refluxo através da pH-metria, se não tem, investigar outras causas pulmonares, mediastinais e cardíacas, uma vez que realmente a gente excluiu, aí a gente pensaria, né? Será que é por espasmo intermitente que a manometria não conseguiu detectar, ou se realmente é uma dor funcional? É muito difícil na prática você diferenciar o espasmo esofagiano que você não consegue detectar por manometria com a dor torácica funcional. Na prática é muito difícil, né? Então, acabaria tratando... Não sei, Tassi, me fala da sua experiência em relação a isso, me dá aí tua opinião também. Então, se a gente não consegue flagrar na hora do exame, a gente realmente não consegue estabelecer, a gente não tem como dispor, por exemplo, de um traçado de manometria de 24 horas, né? Então, a gente não tem como avaliar em outros contextos. Quando a gente flagra, a gente fala que é sorte. Mas eu concordo contigo quando, nesse paciente, se a gente investigou outras causas, a gente vai acabar tratando como sendo uma hipersensibilidade visceral e vai acabar utilizando algum modulador neurovisceral. Tá? E, Gardênia, eu já te pergunto uma outra coisa. Especificamente para dor torácica de origem não cardíaca, tu vês ganho em a gente fazer essa monitorização do pH, a pH-metria por cápsula, fazer um Bravo, por exemplo, ao invés da pH-metria por catéter normal, o fato da gente monitorar por um período de tempo maior, especificamente para dor torácica, a gente teria ganho nisso daí? Já existem evidências que sim. Geralmente, a utilidade diagnóstica do Bravo parece ser maior do que a da pH-metria de 24 horas isoladamente, em relação ao diagnóstico da doença da dor torácica associada à doença do refluxo, exatamente porque a gente consegue monitorar por até 96 horas. Então, já existem evidências que sim. O problema é que, na prática, a gente não consegue fazer Bravo, né? É muito caro, os planos de saúde não cobrem. Eu nem sei quanto que tá qual é o preço da cápsula hoje, mas algumas vezes que eu propus para o paciente fazer, a maioria deles optou por não fazer, porque o custo realmente era alto. Perfeito. A gente tem tempo aqui para mais uma pergunta, e aqui é uma pergunta do doutor Jaime, professor Jaime, que está te perguntando, Gardênia, como você tem tratado o refluxo não ácido? Se eu tenho evidências, é o nosso caso, se eu tenho evidências, né, é aquele paciente, por exemplo, que tinha pirose, que melhorou com IBP, e os sintomas residuais dele realmente são por episódio de refluxo não ácido, eu acho que uma consideração seria a funduplicatura, mas muito bem estudada e realmente com a impedância e pH-metria, mostrando a associação de sintoma desses episódios de refluxo não ácido, né, com o sintoma do paciente, seja ele dor torácica, seja ele regurgitação, ou até sensação de queimação, que muitas vezes pode estar associada ao refluxo não ácido. Então, preciso ver essa associação através da impedância pH-metria para pensar realmente ou em funduplicatura ou baclofeno. Só que o baclofeno, ele só teria algum ganho no contexto que o paciente não tem hipotonia de esfíncter. O paciente tem provavelmente refluxo por relaxamento transitório inapropriado. Aí você pode usar o baclofeno, que é muito difícil utilizar durante o dia, normalmente eu começo à noite, até porque esses pacientes com refluxo não ácido, eles têm mais queixas noturnas, essa associação a gente consegue ver de forma mais frequente com queixa noturna, né? No paciente com hipotonia de esfíncter, com hérnia de hiato e que melhora da pirose com IBP, mas mantém regurgitação,
Então, para o tratamento desse refluxo não ácido, eu acho que uma boa opção seria a fundoplicatura, né? Mas aí o paciente tem que ter um estudo manométrico, mostrando que tem um corpo do esôfago funcionando normal, né? Geralmente é um paciente que responde bem da pirose com IBP e que eu associo aquele sintoma dele aos episódios de refluxo não ácido, tá? Então, eu tenho que ter uma impedância pH-metria para me direcionar para pensar em fundoplicatura nesses casos ou até mesmo para associar o baclofeno. Perfeito. A gente tem outras perguntas, mas para a gente dar sequência e cumprirmos o horário, tá? Ao final dessa sessão de hoje, das todas as atividades, se a gente tiver tempo, a gente vai discutir as perguntas que ficaram faltando. Gardênia, eu te agradeço e te parabenizo toda essa apresentação, por partilhar com a gente tanto conhecimento. Te agradeço bastante, tá bem? Passo a palavra Eu para que agradeço. Obrigada.